Coitado, um fracote que vive apanhando por ter uma habilidade inútil e só uma loira gata o trata bem. Mas, quando ele libera a habilidade roubada de copiar poderes, ele vira uma ameaça super poderosa que conquista a Crush e começa a detonar todo mundo. Tudo começa num certo dia, com Fate fazendo guarda no portão da cidade, triste por nunca ser um guerreiro maneiro por causa da sua habilidade inútil que só faz o estômago roncar sem parar. Nisso, os 3 cavaleiros sagrados arrogantes que o empregam aparecem e jogam o pagamento dele no chão. Enquanto ele tenta pegar as moedas, eles começam a bater nele até sair faísca, acusando-o de estragar a imagem deles com o ronco nojento do estômago. Mas uma cavaleira loira gata, a Roxy, chega e dá uma bronca neles por serem violentos sem necessidade com o coitado, depois de forçá-lo a fazer um trabalho que era deles. Isso os faz recuar, mas enquanto se afastam, Fate percebe que estão tramando algo maligno contra ela. Roxy então cuida dos ferimentos dele, como o anjo que ela é, e pede pra ele avisar se os valentões tentarem atormentá-lo de novo. Fate fica chocado, mas diz pra ela não se preocupar, pois ele já está acostumado. Naquela noite, Fate está num bar, comendo uma gororoba e pensando em como quer proteger a Roxy dos 3 canalhas. Mas o barman conta que um funcionário anterior do trio do terror foi explorado e intimidado até a morte, e o avisa para ter cuidado. Ao sair do bar, Fate anda pela rua desejando ter nascido com algo mais útil que sua patética habilidade de glutonaria, pois isso o teria deixado realizar o sonho de ser guerreiro. Nisso, ele vê uns ladrões fugindo da cena do crime e corre para avisar a Roxy. Depois de entregar a bandeira para ele assumir o turno, ela sai para enfrentar os bandidos. Mas de repente, um dos ladrões escapa dela e corre na direção de Fate. A princípio, Fate tenta fugir, mas ao perceber que fugir só causará problemas para Roxy, ele se vira e esfaqueia o bandido usando a ponta afiada da bandeira. Isso o traumatiza, pois é a primeira vez que ele tira uma vida, mas de repente sua habilidade de glutonaria ativa e o informa que ele ganhou uma habilidade de telepatia. Enquanto o Fate tenta processar o que acabou de acontecer, Roxy volta e começa a checar como ele está. Quando ela segura a mão dele, perguntando se ele está bem, ele fica chocado ao descobrir que agora pode ouvir os pensamentos dela. Ele garante que está bem, mas assim que ela tira a mão, sua habilidade de telepatia para de funcionar de repente. Roxy então o informa que precisa relatar o incidente aos superiores, mas ele diz pra ela levar o crédito pela derrota, pois não quer que o trio do terror cause problemas pra ela. No entanto, Roxy ainda o agradece por ajudá-la e, como forma de gratidão, oferece tirá-lo da lama para trabalhar para a família Hart. Essa proposta parece uma bênção para ele, pois não só o libertaria da vida horrível de bullying diário, mas também lhe daria a chance de trabalhar diretamente com a mulher dos seus sonhos. No entanto, ele se preocupa que largar o emprego atual fará o trauma sofrer, mas ela garante que não é responsabilidade dele. Então ele finalmente aceita a oferta dela. Mais tarde naquela noite, ele percebe que seus atributos estão todos em 3 dígitos de alguma forma, e vê que 2 novas habilidades, Identificar e Telepatia, foram adicionadas aos seus atributos, o que o confunde. Quando ele lembra como leu a mente da Roxy, fica com medo de que algo estranho esteja acontecendo com seu corpo, mas percebe que pode derrotar monstros usando essas novas melhorias. Na manhã seguinte, ele vai ao mercado comprar uma espada. Mas o mercador o insulta por ser um pobretão antes de direcioná-lo a um barril de espadas baratas que ele podia pagar. Enquanto examinava a lista de espadas sem valor, ele encontra uma espada escura peculiar que o lembra de si mesmo por ser tão suja. Nisso, a espada fala e ele fica tão chocado que quase pula no barril de lixo. A espada Ganância promete deixá-lo tão poderoso quanto Kratos, e mesmo confuso, Fate acaba comprando a espada. Algumas horas depois, Fate chega ao terreno de caça onde Ganância lhe diz que um monstro está vindo. De repente, um Goblin pula para atacar, mas Fate desesperadamente balança a espada e consegue matá-lo. Sua habilidade de glutonaria ativa de repente e o informa que seus atributos aumentaram de novo. Nisso, um enxame inteiro de Goblins aparece, forçando-o a liberar seu Itigo interior enquanto destrói os Goblins um por um. Após a batalha, ele percebe que seu estômago não está mais roncando como um ogro, e Ganância explica que sua glutonaria o aprimora roubando os atributos e habilidades de quem ele derrota. Mas ele não ganha experiência, por isso está preso no nível 1. No entanto, ele solta uma bomba ao informar que glutonaria é uma habilidade que desafia a lei divina. Então, se alguém descobrir, Fate está frito. Por causa disso, Fate decide começar sua própria aventura de solo leveling. Mas Ganância o lembra que ele não está mais sozinho, pois tem um novo melhor amigo, e isso o deixa muito mais feliz. Enquanto se prepara para voltar para casa, Ganância o lembra de juntar as orelhas de Goblin para trocar por dinheiro. E isso o faz se arrepender de ter matado tantos de uma vez. No caminho de volta para casa, ele esbarra num homem esquentado andando com uma garota que parece ser filha dele. Mas, quando ela o toca, ele a ouve pedindo ajuda em sua mente e percebe que ela está sendo sequestrada. Ele então segue até um armazém abandonado onde tenta salvar a garota do abuso do homem. Mas Ganância diz para ele ficar parado porque o homem é um oponente forte. Isso o faz se sentir inútil, pois mesmo com poder, ele não pode ajudar uma garota que está sofrendo bem na frente dele.
Enquanto a garota Sahara chora por ajuda, o valentão sem vergonha continua oprimindo-a, dizendo que ela será usada como saco de pancadas humano pelos cavaleiros sagrados. No entanto, quando o homem se afasta, Fate chega e garante que ela ficará bem. Depois de libertá-la das correntes, ele pede para ela segui-lo para fora do armazém, mas o valentão volta e chama Fate de Superman pirata. Fate assume uma postura para enfrentá-lo, mas o psicopata se aproxima sem se abalar, lembrando-o que ele não pode lutar com ele e proteger Sahara ao mesmo tempo. Enquanto Fate pensa numa saída para essa enrascada, Ganância tem uma ideia e diz para Fate fugir, pois isso permitiria que eles aproveitassem o fato de que ele o vê como um fracote. Ouvindo isso, Fate corre para outra parte do armazém onde deixa Sahara antes de pular na batalha contra o valentão. Quando o homem ativa sua habilidade de espada chamada Lâmina Afiada, Ganância informa Fate que é uma habilidade perigosa e diz para ele derrubá-lo com sua arma. Fate então avança contra ele e ele tenta bloquear. Mas com um único golpe, Fate destrói a arma e abre um buraco no peito dele. Enquanto o homem jaz no chão, Fate tenta interrogá-lo, mas ele se recusa a falar. Então, o herói lixo o tortura, usando o corpo dele como um alfineteiro, até que ele finalmente revela que foi um do trio do terror, Rato, que o enviou para sequestrar a garota. Enquanto isso, o Rato está ocupado usando um garoto que sequestrou para treino de tiro, enquanto o garoto chora impotente. Ao sair do armazém, Fate percebe que a garota está com fome, então ele compra uns espetinhos para ela, que são tão bons que ela começa a chorar de emoção. Vendo isso, Fate dá a ela a própria parte da comida também, e depois a leva de volta ao orfanato onde ela mora. Durante uma reunião emocionante entre Sahara e sua cuidadora, elas agradecem a Fate pelo heroísmo, e isso o faz sorrir porque ele nunca foi agradecido antes. Quando ele menciona sua habilidade inútil, Sahara admite que ela também tem uma habilidade inútil. Então ele diz a ela que ela encontrará a felicidade um dia se nunca parar de sorrir, apesar das dificuldades. Aparentemente, essas eram as palavras que o pai dele costumava dizer quando ele ainda era um pirralho, e mesmo que ele não as entendesse na época, foram essas palavras que o ajudaram a sobreviver até aquele ponto. E é por isso que ele quer que Sahara sobreviva também. Enquanto ele volta para casa, Ganância o parabeniza por ganhar uma técnica de espada nível 100, que é sua primeira habilidade técnica, e explica que ele agora é capaz de atacar 2 vezes no espaço de um ataque. Isso faz Fate perceber que ele teria sido aniquilado se o bandido tivesse acertado o ataque de lâmina afiada. E quando ele dá uma bronca em Ganância por não ter contado antes, a espada diz que não queria estragar o grande momento de herói dele. Ganância então explica que não há garantia de que o mais forte sempre vença as batalhas, já que o resultado da maioria geralmente se resume à sorte, e isso faz Fate decidir que se tornará tão forte que poderá vencer sem depender da sorte. Quando Ganância o lembra que ele está começando um novo emprego na residência da família Hart no dia seguinte, Fate olha para os trapos que está vestindo e surta por ter esquecido de comprar roupas. No bar, um velho conta ao barman sobre um cara chamado Mason, que foi derrubado por um dragão divino em Galia. E quando o barman pergunta o que acontecerá com a família Hart, ele diz que Roxy o sucederá. No entanto, como Mason era quem impedia os Cavaleiros Sagrados de sair completamente do controle, ele duvida que Roxy conseguiria mantê-los na linha na ausência dele. Mas o barman pede para ele mudar de assunto porque não quer falar sobre os 3 canalhas. Quando o velho pergunta sobre Fate, o barman diz que ele não aparece mais depois do trabalho como antes. Na manhã seguinte, Fate chega ao distrito dos Cavaleiros Sagrados com umas roupas novas da Shen, e fica chocado com o tamanho e a beleza da mansão. Nisso, Roxy aparece para recebê-lo com suas roupas casuais, e ele fica tão chocado com a beleza dela que seu cérebro desliga completamente. Quando ela pergunta o que há de errado, ele diz que ela está linda, e isso a faz corar enquanto ela também elogia o novo visual dele. Ela então o leva ao túmulo do pai e diz que tem certeza de que as coisas vão ficar animadas na mansão de novo, já que Fate está lá. Como Fate está confuso, ela explica que o pai dela faleceu após encontrar um dragão em Galia. E a razão pela qual ele estava lá em primeiro lugar era que ele foi designado para conter os monstros pelos quais Galia era conhecida. Embora fosse uma missão perigosa, não era para ser mortal. Mas tudo mudou quando o dragão divino que não saía de sua toca há 1000 anos apareceu e destruiu Mason, assim como toda a sua frota. Ouvindo isso, Fate fica surpreso que Roxy ainda esteja cuidando dele, apesar de toda a dor que está passando, mas ela diz para ele não se preocupar e sim focar em ajudá-la, já que ela é a nova chefe da família Hart. Quando Fate concorda, ela tenta apertar a mão dele, mas ele pula para trás como um virgão patético porque não quer que sua telepatia ative. Nisso, a governanta da família Hart, Haru, aparece e diz a Fate para agir de maneira digna de um servo da família Hart. No entanto, Fate ainda devora o café da manhã 5 estrelas como um bicho do mato, e isso deixa Haru irritada com ele. Uma semana depois, Fate está parando o jardim quando os outros jardineiros, Minerva e Oliver, aparecem e começam a zoar ele por falar com a espada como um maluco. Quando seu estômago ronca, o homem fica confuso, pois tinha acabado de comer, e tenta inventar uma desculpa antes que Haru apareça e diga que Roxy está chamando por ele. Logo depois, ele se junta a Roxy na mesa de chá e conta como o pai dele também foi destruído por um monstro.
Eles começam a flertar um com o outro, mas a conversa é interrompida quando Fat de repente desmaia. Quando ele acorda, Ganância o informa que agora ele tem que continuar alimentando-a com almas, ou então ele morrerá de fome ou ficará louco. Enquanto ele anda pela cidade disfarçado com capuz, Ganância o informa que ele agora tem uma habilidade adicional chamada Impulso de Fome, que permite que ele casse eficazmente. Usando essa habilidade, ele facilmente detona uma horda de goblins, mas ainda não estava satisfeito, então ele aniquilou violentamente um ninho de hobgoblins por perto. Após a batalha, ele se prepara para voltar para casa, mas de repente, um grande rei goblin aparece e começa a se alimentar de alguns cadáveres. Seguindo as instruções de Ganância, Fate destrói este monstro, e a habilidade de glutonaria o impulsiona a um ponto onde Ganância desbloqueia uma forma de arco. Usando essa nova forma, Fate destrói um monte de outros goblins, e depois ele deixa o saco de orelhas de goblin na porta do orfanato como fonte de dinheiro para eles. Vários dias depois, Fate está limpando o jardim quando ele percebe Roxy se esgueirando com uma roupa de plebeia. Quando ele pergunta sobre isso, ela o informa que ela vai fazer uma inspeção secreta e diz para ele manter segredo, porque Haru definitivamente a repreenderia por isso. Ele tenta voltar ao trabalho, mas ela o puxa de volta e o designa para uma missão secreta para acompanhá-la durante a inspeção como seu escolta. Logo depois, Roxy dança alegremente pela cidade enquanto Fate diz para ela ir mais devagar, mas ela diz para ele não chamá-la pelo nome para que as pessoas não a reconheçam. Ganância o chama de cabeça de vento. E quando ele diz para a espada burra calar a boca, Roxy fica confusa. Então ele diz para ela não se incomodar com ele. Ela então diz para ele chamá-la de Lexi, e Ganância tenta zoar ele de novo. Então ele diz para a espada calar a boca mais uma vez. Ouvindo isso, Roxy fica triste e pede desculpas por ser chata, então ele desesperadamente explica que não estava falando com ela. Isso a deixa mais animada, e ela expressa o quão feliz se sente por finalmente sair com ele, fazendo os dois corarem. Quando Ganância chama Fate de bobo apaixonado, ele fica tão irritado que tenta jogar a espada fora, mas Roxy o impede e diz que ele não deve tratar mal as armas. Ela então pede para dar uma olhada na arma dele. Mas quando Fate lembra do aviso de Ganância sobre sua fome, que poderia transformá-lo no novo Guts, ele decide que nunca deixará Roxy descobrir sobre seus poderes. No entanto, ele acidentalmente derruba a espada e Roxy a pega. Mas a única coisa que ela percebe é que está precisando desesperadamente de manutenção, então ela promete apresentá-lo ao ferreiro da família Hart mais tarde. Logo, eles chegam ao mercado onde Roxy vê um monte de frutas bonitas que chamam a atenção dela. Depois de provar, Fate fica impressionado com o quão delicioso é. Então Roxy explica que é porque a fruta é cultivada na casa da família Hart. Isso deixa o mercador confuso, então Fate mente que Roxy tem um parente trabalhando com a família Hart para encobri-los. Depois que ele sai, Roxy o elogia por ser um mentiroso melhor que Aizen, mas Ganância diz ao Fate que ele lhe deve uma por ter dado o aviso. Então, um cavaleiro sagrado aparece, fazendo todos os plebeus ficarem em silêncio enquanto ele patrulha a região do mercado. Quando o estômago de Fate ronca, o cavaleiro se aproxima com raiva para lidar com ele. E mesmo que Fate se humilhe pedindo desculpas, ele tenta pisar na cabeça dele. No entanto, Roxy o confronta. E é aí que todos percebem que a garota bonita na frente deles é Roxy. Enquanto Fate pensa numa forma de escapar da situação, Ganância sugere fingir ser o amante dela, já que é impossível para a garota mais bonita do reino estar andando com um verme virgão nojento. E Roxy imediatamente entende o recado e começa a interpretar o papel de esposa de Fate. Durante sua atuação, ela o repreende por pular o café da manhã e pede desculpas ao cavaleiro antes de arrastá-lo embora, e isso engana com sucesso todos ao redor, fazendo-os acreditar que ela não é Roxy. Enquanto se escondem num beco, Fate ouve os pensamentos de Roxy, e ela está animada porque é a primeira vez que ela segura a mão de um cara. No entanto, ele percebe que a mão dele está pressionando os seios dela do tamanho de laranjas, então ele pula para trás e pede desculpas. Depois ele a segue até uma loja no mercado onde ela admira algumas joias, e quando ela pergunta ao mercador sobre algumas pedras em sua mercadoria, ele explica que são minérios que podem ter uma joia surpresa dentro. Ouvindo isso, Ganância informa Fate que ele pode usar sua habilidade de identidade para encontrar um vencedor. Então ele começa a usar sua habilidade nas pedras, mas então ele vê Roxy, completamente deslumbrada por uma gema azul. O mercador tenta dar a Fate uma assistência nível Kevin De Bruyne, cortando o preço para ele poder comprar como presente para ela. Mas ele estraga tudo reagindo como um pão duro, e isso a faz perder o interesse e ir embora. Enquanto andam pela cidade, eles ouvem algumas pessoas falando sobre todos os goblins que Fate matou, assumindo que foi um monstro do calibre de Susinus que os destruiu, e também apontam que as irmãs do orfanato estão investigando quem doou as orelhas de Goblin. Ouvindo isso, Roxy se aproxima deles e pergunta se eles têm mais informações sobre este monstro errante, mas eles dizem para ela perguntar a alguns guerreiros em vez disso. Ela então pede a Fate para levá-la a um lugar onde guerreiros se reúnem, e revela que o propósito de sua inspeção privada é investigar as áreas onde o monstro errante apareceu. Mas isso choca Fate porque ele sabe que é o monstro que ela está procurando. Logo depois, eles chegam ao bar, e o barman fica chocado que Fate ainda está vivo. Ele apresenta Roxy como sua nova colega de trabalho, mas o barman o provoca, chamando Roxy de namorada dele, e isso a deixa tão envergonhada que ela acidentalmente quebra um copo.
Quando ela pede desculpas, o barman diz que está tudo bem porque ele está acostumado com esquentados quebrando seus copos. Mas Ganância diz a Fate que Roxy está caidinha por ele, e isso esquenta seu pequeno cérebro a ponto de ele também quebrar um copo. Depois de servir-lhes alguma comida, o barman conta a Roxy sobre alguns cadáveres de Goblin que foram encontrados com as orelhas ainda intactas, e isso a faz supor que o monstro errante pode ter migrado de outra região. O barman explica que isso poderia afetar seu negócio porque as planícies dos Goblins são o caminho principal do seu fornecedor, e eles não iriam mais querer viajar para lá, já que há um bicho-papão à solta que poderia destruí-los. Nisso, o velho chega e os informa que os Cavaleiros Sagrados estão partindo para destruir este misterioso monstro errante sob a suposição de que é um Lich. Ouvindo isso, Ganância avisa Fate que ele não pode lutar contra os Cavaleiros porque seus atributos não são fortes o suficiente. Mas o que deixa Fate ainda mais preocupado é o fato de que a garota dos seus sonhos poderia pegá-lo destruindo alguns monstros. Quando alguns aventureiros bobos aparecem e tentam intimidar Roxy, ela joga o líder deles para o lado como uma bola de vôlei. E isso faz todos descobrirem que ela é Roxy. Então os idiotas imediatamente se ajoelham para pedir desculpas. Eles também tentam entregar-lhe algum dinheiro, mas ela rejeita a oferta e faz um discurso ousado sobre seus sonhos de proteger as pessoas, o que faz Fate decidir que a apoiaria com tudo o que tem. Depois de polir sua espada naquele ferreiro, Fate anda pela cidade com Roxy, e eles veem os três canalhas intimidando um garoto inocente. Seguindo a ordem de Roxy, Fate salva o garoto, e isso força os valentões a irem embora. Depois eles ajudam o garoto a encontrar a mãe e voltam para a mansão, onde Haru os repreende pela façanha que fizeram. No dia seguinte, Fate compra uma máscara especial que o faria parecer diferente para quem o visse, e também compra um minério de tesouro para Roxy. Quando ele entrega a ela o abre com sua força de gorila e encontra uma gema especial dentro que a cativa. Alguns dias depois, alguns guerreiros chegam à floresta onde Fate já picou um bando inteiro de goblins como cebolas, e isso os irrita. Enquanto se perguntam quando os Cavaleiros Sagrados vão intervir e pará-lo, o Diabo em pessoa faz uma aparição surpresa, e o chamam de um Lich chamado Cadáver antes de sair correndo. Depois que eles vão embora, Fate tira a máscara e diz a Ganância que ele não pode ir ainda, pois quer subir de nível o máximo que puder antes que os Cavaleiros Sagrados venham atrás dele. Na manhã seguinte, Fate está aparando o jardim, bocejando de exaustão por bancar o Batman a noite toda, e Roxy chega para designá-lo para outra missão especial. Logo depois, eles estão numa carruagem e ela lhe mostra um pedaço de terra que pertence à família Hart, o que o faz perceber que a tarefa especial é colher uvas. Ela explica que quer que ele veja de perto as uvas do vinhedo da família Hart, que estavam à venda no mercado. Logo, eles chegam a uma mansão onde a mãe de Roxy, Aisha, os cumprimenta. Mas Roxy a repreende por sair do quarto para encontrá-los apesar da doença. Aisha diz que está se sentindo melhor, mas Roxy a aconselha a não se esforçar demais. Quando Aisha pergunta quem é Fate, Roxy o apresenta como um novo servo que contratou, que trouxe para casa para apresentar a todos, e o Virgão faz uma reverência, prestando seus respeitos a ela. Nesse momento, Aisha chama Fate e pergunta se ele gosta da Roxy, fazendo os dois surtarem. Quando ela pergunta à mãe por que está perguntando isso, ela explica que está curiosa sobre a opinião dele sobre Roxy como empregadora, e isso faz as duas cabeças de vento soltarem um suspiro de alívio. Fate então diz sem rodeios a Aisha que se importa profundamente com Roxy e se ajoelha, pedindo permissão para servi-la pelo resto da vida. E isso deixa Roxy tão envergonhada que sua cabeça começa a soltar fumaça como uma chaleira. Ela sai para se acalmar no quarto e Aisha explica a Fate que sua filha meio boba sempre foge quando as coisas ficam desconfortáveis antes de contar como ela tinha medo de aranhas. Isso surpreende Fate porque ela normalmente não age assim na capital, mas Aisha diz que está ainda mais surpresa que sua menininha virou uma cavaleira sagrada. Ela começa a se preocupar que Roxy possa estar se esforçando demais, já que foi subitamente nomeada chefe da família após o falecimento do pai. Mas Fate a conforta, dizendo que Roxy é uma ótima cavaleira sagrada que se destaca em seus deveres como chefe da casa também. Dentro do quarto, Roxy vê uma foto antiga dela com o pai, e isso lhe traz um flashback de um dia em que Mason a ensinava a maneira correta de empunhar uma espada como cavaleira sagrada. Naquela época, ela lhe disse que queria ser uma cavaleira sagrada que ri com as pessoas, assim como ele, e ele lhe disse que era exatamente o que um membro da família Hart deveria ser. No presente, Roxy olha para um boneco do pai, triste por ainda não ter cumprido sua promessa a ele. Enquanto isso, Fate está no jardim colhendo algumas uvas quando um dos jardineiros lhe entrega um copo de suco de uva para ajudar com o cansaço. Enquanto bebem juntos, o jardineiro explica que é a época em que a maioria das colheitas é feita, e isso atrai monstros que estão procurando comida, especialmente alguns kobolds que vêm do vale no norte. Imediatamente, Fate ouve isso, seu estômago ronca, e o jardineiro cai na risada, pensando que o cara está faminto de tanto trabalhar. Mas Ganância explica que a habilidade de gula de Fate anseia por almas que são diferentes de goblins. Algumas horas depois, Fate está carregando o depósito com uvas quando Roxy chega e lhe diz para voltar sem ela, já que ainda tem coisas a fazer. Enquanto Fate caminha pela terra, ele vê uma moça carregando um machado enorme e imediatamente percebe que ela não é daquela região.
Quando ela o chama, ele percebe que ela tem os mesmos olhos vermelhos que ele, mas quando tenta escaneá-la, não vê nada. A garota então diz que está muito adiantada e lhe diz que ele pode ficar com os kobolds, embora ela inicialmente tenha vindo para caçá-los. Fate fica confuso, mas ela lhe diz que ele agora lhe deve uma, antes de ir embora. Quando Fate pergunta a Ganância quem é a garota, Ganância diz que não tinha ideia, mas Fate o acusa de estar mentindo porque a espada meio boba está agindo estranhamente silenciosa. No entanto, Ganância insiste que não tem ideia, e quando Roxy chega, ela lhe entrega algumas uvas antes de informá-lo que a garota é uma Galiana. Isso confunde Fate, já que Galia já está destruída, então ela explica que Galia foi uma grande potência militar 4.000 anos atrás, até que uma onda de monstros fez sua nação entrar em colapso, e a maioria de seu povo morreu. Enquanto voltam para casa, Fate pergunta a Roxy se ela ficará bem durante a caçada aos monstros, e ela garante que sim, já que os guerreiros que trabalham lá lutarão ao lado dela. No entanto, quando ela tenta flexionar seus músculos inexistentes, a cabeça de vento acidentalmente derruba a cesta de uvas e eles passam os próximos minutos pegando-as de volta do chão. No dia seguinte, os jardineiros veem que seus campos de uva foram devastados por kobolds e começam a reclamar. Enquanto isso, Fate, Roxy e seus guerreiros estão rastreando o grupo de kobolds que atacam sua vila quando um mega kobold aparece de repente. Ganância explica que é uma besta coroada superpoderosa, nascida de agressão acumulada por muito tempo, o que a torna muito mais perigosa que monstros comuns. Quando voltam à vila, Roxy garante às pessoas que ela resolverá o assunto. Mas embora Fate saiba que um monstro de nível 50 é demais para ele atualmente, ele decide enfrentá-lo para proteger Roxy. Naquela noite, Fate entra no modo Gavião Arqueiro total, enquanto atira nos kobolds um após o outro. Mas o Mega Kobold bloqueia sua flecha, então ele volta para o modo espada e destrói seu parceiro. Sua arma então se transforma em uma nova forma poderosa, que ele usa para disparar um roxo oco massivo. No entanto, imediatamente após a luta, ele grita de dor enquanto seu corpo é sobrecarregado pelos efeitos colaterais. Na manhã seguinte, Aisha pede a Fate para proteger sua filha quando ela eventualmente falecer, da mesma forma que seu marido fez por ela quando era jovem. Depois que voltam para casa, Fate caça alguns goblins, mas percebe que sua habilidade de gula ainda está no modo insano. Então Ganância explica que goblins não conseguem mais satisfazê-la. Um tempo depois, Fate está relaxando no bar quando ouve que Roxy foi designada para uma expedição a Galia. Logo depois, ele tenta convencê-la a desistir dessa missão mortal, mas ela insiste em cumprir seu dever. E depois que ela sai, ele percebe que os outros cavaleiros armaram para se livrar dela. Naquela noite, Fate está na floresta tramando como parar os cavaleiros malignos quando Ato chega para enfrentá-lo. Os capangas de rato decidem derrotar o lendário cadáver em seu nome, e ele os permite fazer isso. Mas quando eles atacam Fate, ele facilmente os derruba como bucha de canhão. Vendo isso, os outros capangas ficam aterrorizados e fogem, deixando o rato sozinho para se mijar enquanto Fate se aproxima dele. Quando Fate tira a máscara, Rato pergunta como um lixo como ele ficou super poderoso, mas Fate diz que não deve explicação a um pedaço de lixo como ele. Ouvindo isso, Rato treme enquanto se gaba de sua posição como o segundo filho da família Valoran. Então Fate lhe diz para mostrar os poderes de cavaleiro sagrado de que tanto se orgulha. Enquanto o escaneia, Fate vê que ele está no nível 30 e lembra que cavaleiros sagrados possuem uma habilidade especial chamada Técnica da Espada Sagrada, o que o faz se perguntar como um macaco como Rato acabou com tal habilidade. Quando ele pergunta a Ganância se pode estilhaçar uma espada sagrada, Ganância diz que não há chance de uma espada sagrada artificial do Walmart ter vantagem sobre ele, e diz a Fate para atacar como quiser. Rato o chama de saco de lixo falido intelectualmente por tentar enfrentá-lo com uma espada de perto antes de liberar um movimento especial de espada chamado Grande Cruz, esperando aniquilá-lo com sua luz sagrada. No entanto, Fate desvia do ataque facilmente e parte sua espada sagrada ao meio como um Kit Kat. Vendo isso, a fraude sagrada fica tão aterrorizada que começa a recuar, mas Fate se aproxima dele enquanto o chama de uma desculpa patética para um cavaleiro. Quando ele cai sobre o cadáver de seus capangas, Fate o puxa de volta e o lembra da frase brega que ele costumava dizer enquanto o intimidava antes de lançá-lo de cabeça contra uma rocha. Ele então procede a usar seu crânio vazio como um ariete para derrubar uma dúzia de árvores inteiras, e um ato ensanguentado começa a implorar por misericórdia. Mas isso só enfurece Fate, pois ele se lembra de como Rato o tratou, assim como todas as pessoas que ele sequestrou. Quando ele menciona como Roxy está indo em direção a um perigo certo por causa dele, o tolo desesperado começa a implorar por misericórdia novamente. Mas Fate o joga bem alto no ar e transforma a Ganância em sua forma de besta, que ele então usa para disparar rajadas poderosas contra ele no ar. Rato agora está reduzido a uma bagunça sangrenta com todos os membros arrancados, e ele implora a Fate para acabar com ele. Mas Fate diz que tem perguntas para ele. Sabendo que suas perguntas girariam em torno de Roxy, Rato revela que durante a reunião deles, Roxy pediu para ir na missão de Galia ela mesma, porque está determinada a salvar os cidadãos, mesmo ao custo de sua própria vida. Isso não surpreendeu Fate em nada, já que ele sabe que sua amada é uma Jon Snow feminina, e Rato implora para poupar sua vida, prometendo cancelar a expedição a Galia em troca. Mas Fate manda ele calar a boca e apunhala seu coração, dizendo que esta é a sua vingança.
Sua habilidade de Gula ativa imediatamente e o informa que ele agora tem a técnica da espada sagrada, além de seus atributos aumentados. Mas quando Ganância lhe diz que ele agora é tecnicamente um cavaleiro sagrado, ele diz que não tem interesse em se tornar um. No entanto, Ganância diz que ele agora pode acessar seu segundo nível, e quando Fate o ativa, sua espada se transforma em uma foice escura, que pode cortar qualquer coisa devido à sua maldição. Isso não o satisfaz porque ele não pode usá-la para de alguma forma encurtar a viagem de Roxy. No dia seguinte, Roxy coloca seu colar especial e embarca em sua carruagem enquanto todos em sua mansão a observam. Vendo os olhares preocupados em seus rostos, ela sorri enquanto lhes diz que 3 anos passarão num piscar de olhos, e ela pessoalmente pede a Haru, que está chorando, para cuidar da mansão em sua ausência. Depois que Haru se despede dela, ela diz adeus a Minerva e Oliver, antes de ir até Fate. Ele tenta sugerir ir com ela, mas quando lembra de sua maldição da gula, ele se detém. Quando Roxy se despede dele, ele sorri enquanto lhe diz para se cuidar e a observa partir a cavalo. Pouco depois, Haru entrega a Fate uma carta de recomendação que Roxy preparou para ele e explica que Roxy fez arranjos para ele trabalhar na mansão de um lord, para que ele não tivesse mais que trabalhar para os Valorix. Isso o faz perceber o quanto ela se importa com ele, mas ele rejeita a oferta e diz a Haru que agora quer fazer seu próprio caminho como guerreiro. Um tempo depois, Fate arruma seu equipamento e parte para Galia, esperando ajudar Roxy, já que não pode impedi-la de ir. Enquanto caminha, ele se lembra de Haru, lhe dando um saco de dinheiro como indenização antes de o despedir com um sorriso. E isso o faz decidir que protegerá Roxy e retornará de Galia a todo custo. Em outro lugar, Roxy dá sua própria versão do discurso de Erwin Smith para motivar seus soldados, e depois ela se encontra com 2 guerreiros de seu esquadrão, Miria e Nugen. Enquanto Miria baba pela sua mestra, Nugen lhes diz que se voluntariou para esta missão porque quer vingar seu antigo mestre, Mason, e Roxy o agradece. Enquanto isso, alguns cientistas estão analisando os corpos mortos dos goblins que Fate matou, e um deles, chamado Lane, descobre que os ferimentos são causados por uma arma de pecado mortal que pode manipular poder mágico em alto nível. Logo, Fate chega à cidade mercantil de Tetra, o que lhe traz alguns flashbacks de seu passado difícil. Em um bar, um cara está implorando a um bando de guerreiros para ajudar a salvar seu dinheiro, mas o líder deles empurra seu dinheiro para o chão e começa a pisar nele. No entanto, Fate intervém e humilha os idiotas com sua força esmagadora antes de se encontrar com um cara problemático, que por acaso é alguém que ele conhecia no passado chamado Seth. Vários anos atrás, Seth liderava um grupo de valentões que costumavam jogar pedras nele. Mas Fate estava bem porque tinha seu pai, a quem admirava. Quando seu pai morreu, os aldeões nem deixaram Fate lamentar direito antes de expulsá-lo da vila. No presente, Fate observa Seth implorar por ajuda, sabendo que ele é o filho do chefe da vila que o exilou, e ele concorda em ajudá-los apesar de seu ressentimento, pois tem memórias de seu pai na vila. Quando chegam à vila, o pai de Seth começa a insultá-lo, mas Seth se desculpa e o leva para sua casa. Lá, ele apresenta Fate à sua filha e lhe conta como monstros voadores começaram a aparecer na vila há um tempo. Quando o estômago de Fate ronca, Seth sai para lhe trazer comida, e é quando Ganância lhe diz que os monstros com os quais estão lidando são bestas poderosas e inteligentes chamadas gárgulas. Enquanto Fate come a comida, ele de repente desmaia, e a filha de Seth diz que lhe deu um pedaço de doce, que o chefe lhe deu para dar a Fate. Quando Seth olha pela janela, ele vê que as gárgulas se reuniram em sua cidade. As gárgulas começam a lançar chamas em sua cidade e a devorar os cidadãos, enquanto Ganância tenta desesperadamente acordar Fate. Enquanto o massacre fica ainda mais intenso, Ganância se pergunta o que fazer em seguida, mas Seth mistura com sucesso uma poção para usar na cura de Fate. Durante o caos, o chefe grita desesperadamente para que tragam Fate como sacrifício, mas uma das gárgulas arranca sua cabeça como carne seca. Na casa de Seth, Fate reacorda com sucesso graças à poção de Seth, e ele cospe o veneno que o chefe idiota lhe deu antes de beber um pouco de água. Quando Fate pergunta o que aconteceu com ele, Seth lhe diz que seu pai o drogou e pede desculpas em nome dele. Seth então pega sua espada e vai para fora, onde percebe que a vila inteira está sendo churrasqueada, e uma gárgula tenta atacá-lo, mas ele dispara a tempo. Ganância o informa que eles poderiam ter problemas se os monstros continuarem a atacá-los de cima. Então ele os escaneia e descobre que são monstros de nível 27 com bola de fogo como habilidade principal. Para pará-los, Ganância lhe diz para usar a grande foice, então ele sobe em um telhado e transforma sua espada em modo foice. Quando uma gárgula o ataca com chamas, ele tenta cortá-la, mas as chamas só se espalham para uma árvore. Isso o surpreende. Então Ganância explica que a foice só pode cortar a magia em si, mas não pode parar o fogo que ela causa. Um grupo inteiro de gárgulas cria um ataque de chamas combinado e o lança contra Fate, mas o herói sombrio contra-ataca jogando sua foice escura como um boomerang, que destrói o ataque de bola de fogo e todas as gárgulas que os dispararam antes de retornar a ele.
A habilidade de Gula ativa e o informa que a habilidade de Bola de Fogo foi adicionada ao seu arsenal, então ele muda sua atenção para o líder do bando de gárgulas, que parece algo saído de Dragon Quest. Enquanto o escaneia, ele descobre que está no nível 47 e suas habilidades são Bola de Fogo e Resistência ao Fogo. Ganância então o informa que o Rei Gárgula planeja se aproximar para assá-lo com uma bola de fogo, então Fate espera até a besta atacar antes de desferir um golpe brutal, que o rasga em dois. Na manhã seguinte, Fate olha para as consequências da batalha com Seth, que o informa que seu pai morreu, e ele e sua filha fazem parte das poucas pessoas que sobreviveram a este ataque. Quando Fate escaneia a Terra, ele vê que o solo não está mais saudável e diz a Seth que ele não conseguirá mais cultivar nada lá, mas Seth fica surpreso pelo fato de que ele pode usar a habilidade de identificação. Seth lhe pergunta por que ele escolheu fazer algo tão perigoso como ser um guerreiro, já que poderia ganhar a vida apenas com a habilidade de identificação. Mas embora Fate saiba que a verdadeira resposta é que ele tem uma habilidade de Gula que desafia todas as leis, ele lhe diz que não tem escolha a não ser lutar. Ele então diz a Fate que encontrará um emprego na cidade pelo bem de sua filha, e isso faz Fate sorrir. Pouco depois, ele encontra Fate novamente em particular e pede para ele o socar como forma de fazê-lo pagar por todo o bullying. E depois de um pouco de motivação de ganância, o herói burro desfere um soco brutal que manda Seth para o chão. Ele imediatamente começa a se preocupar com ele. Mas embora o queixo de Seth agora pareça um pneu furado, ele diz a Fate que está bem, e Fate o ajuda a se levantar. Depois, Seth se despede dele e visita o túmulo de seu pai. Ele está feliz que as memórias de seu pai não foram totalmente destruídas, e ele sorri enquanto diz ao seu velho que ele ficará bem agora. Enquanto isso, Miriam informa a Roxy que eles quase alcançaram o território de Manchester, e Roxy diz que reabastecerão assim que chegarem lá. No entanto, Nugent avisa Roxy para ter cuidado com o Lorde de Lancaster quando chegarem lá. Mas quando ela pergunta o que ele quer dizer, ele diz que ela entenderá quando chegar lá. Ao mesmo tempo, Fate está em uma carruagem quando alguns bandidos bloqueiam seu caminho e lhes dizem para deixar todos os seus objetos de valor para trás se quiserem viver. Vendo isso, Fate sai da carruagem e lhes diz que terão que lidar com ele primeiro. Enquanto os bandidos se preparam para atacar, uma arma grande cai atrás deles e o impacto manda todos os perdedores pelos ares. A moça galiana de antes, Mimi, pega a arma e lembra Fate que ele lhe deve pelos kobolds antes de pedir ao motorista para lhe dar uma carona. Quando ela tenta embarcar na carruagem, o peso dela faz a carruagem tombar, então ela diz à sua arma, preguiça, para voltar ao normal. Quando a arma muda para uma forma mais portátil, a carruagem recupera o equilíbrio, e isso surpreende Fate. Enquanto seguem em frente, Fate se apresenta a ela, e ela o chama de Fate da Gula, fazendo-o perguntar como ela sabe seu segredo. Ela então solta uma bomba, revelando que também tem uma habilidade de pecado capital, e Fate expressa sua confusão. Então ela pergunta se Ganância não lhe contou sobre eles. Ela então se apresenta como Mimi da Ira, e seu estômago começa a roncar de fome. Então ele lhe entrega alguns lanches. Ela acaba comendo toda a comida que ele guardou para si, e o motorista anuncia que chegaram à cidade. Enquanto isso, o Lorde de Lancaster, Rudolph, derrota um bando de cosplayers de fantasmas esquisitos para salvar uma garota, e isso faz todas as garotas da área começarem a babar por ele. O motorista da carruagem então diz a Fate que Rudolph está esperando para receber o exército de Roxy antes de lhe entregar suas 3 moedas, que Mimi acaba pegando. Quando Mimi de repente desmaia, Fate a carrega pela cidade e percebe que as pessoas lá têm marcas estranhas em seus pescoços. Ganância explica que as marcas indicam as diferentes classes, mas as pessoas ainda adoram Rudolph apesar de estarem em um sistema de castas. Em outro lugar, Rudolph destrói alguns guerreiros por fugirem durante uma missão. Enquanto Mimi dorme, Ganância explica a Fate que a Gula é o mais perigoso dos 7 pecados divinos, pois tem o potencial de derrubar o sistema divino de nivelamento, e isso faz Fate questionar por que ele é o único preso com esse poder. Depois eles vão para o campo onde um monstro de areia gigante aparece e o destrói com uma flecha de fogo. Nesse momento, um monte de monstros de areia aparece e Fate começa a perder o controle de sua habilidade. Depois de destruir todos os monstros de areia, ele vê o rei dos monstros de areia oprimindo alguns guerreiros e salta para enfrentá-lo. Ele bloqueia todos os ataques das bestas, antes de transformar sua arma em sua forma de besta super poderosa e destruir o Rei da Areia. Depois o chefe dos guerreiros, Bard, agradece por salvar seus homens, e ele se apresenta como Corpse. Logo em seguida, ele vai até a guilda para pegar a recompensa por derrotar o Golem de Areia, mas Rudolph surge do nada e pede para ele ser seu guarda-costas. No entanto, Mine se dá super bem com Rudolph, e eles fogem para escapar da confusão. Enquanto seguem na carruagem, Mine começa a devorar as rações do Fate de novo, e isso o faz perguntar se ela é uma versão feminina do Luffy, já que come que nem um pedreiro. Isso a faz explicar que a ira queima muitas calorias dela, mas Fate diz que se pergunta onde toda aquela comida vai parar, já que ela ainda tem o corpo de um esquilo atropelado. Ao ouvir isso, ela fica tão pistola que sua arma volta ao tamanho normal, e o peso extra destrói o pneu da carruagem. Enquanto o cocheiro conserta o veículo, Fate lhe entrega uma grana para cobrir os danos e ele vê Mine vagando em direção a um vilarejo próximo, então corre atrás dela.
Ao entrar no vilarejo, ele nota que é bem tranquilo, mas Gula lhe diz que monstros são uma grande ameaça na área, já que estão muito perto de Galia. No entanto, ele especula que há alguém poderoso protegendo o lugar, tipo um super-herói aposentado. E quando Fett pergunta sobre o castelo no vilarejo, ele revela que se chama Hausen. Logo depois, ele encontra um velho espadachim que se apresenta como o chefe da vila. E Gula imediatamente lhe diz que a espada que o chefe carrega é uma espada sagrada, daquelas de lendas. Isso faz Fett perceber que o chefe é quem protege o vilarejo. E o chefe pede para ele lutar um pouco antes de permitir que fique na vila. Quando Fett tenta escaneá-lo, ele imediatamente percebe a habilidade de identificação de Fett e afirma que Fett é um lutador de nível 1 com mais de 2 milhões em atributos, fazendo Fett se perguntar quando ele o identificou. Enquanto os dois de Gachades trocam golpes, o velho chefe bloqueia todos os ataques de Fett antes de derrubar Gula da mão dele para vencer o duelo. Fett aceita que não poderá ficar no vilarejo e pega sua espada para ir embora. Mas o chefe, Eren, diz que ele é bem-vindo para ficar, com a condição de que treine sob sua tutela. Quando Fett pergunta o porquê, ele diz que são apenas os caprichos de um velho, e o herói sombrio fica tão desconfiado que tenta usar a identificação novamente. No entanto, Eren lhe diz que ele ainda não aprendeu a contra-atacar a habilidade de identificação e também não está aproveitando ao máximo suas outras habilidades porque seu corpo não está acostumado com tanta força. Ele então afirma que o jeito que Fett luta o servirá bem contra monstros, mas não tão bem contra humanos, antes de oferecer para treiná-lo mais uma vez. Gula diz que é suspeito que o velho Gaga não esteja pedindo nada em troca, mas Fett afirma que é sua oportunidade de ouro para aprender diretamente com um cavaleiro sagrado e diz ao velho que aceita sua oferta. Algumas horas depois, Minnie está dormindo no quarto. Eren está lá fora com Fett, preparando-se para ensiná-lo alguns golpes que aprendeu com Baki. Quando Fett pergunta por que o treinamento de combate corpo a corpo é necessário, Eren explica que isso o ajudará a controlar seus atributos, já que ele tem tido problemas para fazer isso no passado, e Fett concorda com ele. Eles então começam um treinamento, e Fett tenta dar alguns socos, mas o velho o pega facilmente, dizendo que ele está muito travado. Eren então lança seus próprios ataques físicos em Fett, e eles são tão rápidos que Fett mal consegue acompanhá-los, fazendo-o se perguntar se está enfrentando o avô do Jet Li. O velho mestre explica que seus movimentos estão lentos porque ele força demais, e acrescenta que gerará muito mais poder de um estado relaxado, demonstrando isso com um soco afiado no ar. Enquanto continuam o treinamento, Fett percebe que se move melhor quando não se tensiona, exatamente como Eren disse, mas de repente sua gula se ativa, fazendo-o parar o ataque. Quando Eren pergunta por que um de seus olhos de repente virou Sharingan, seu corpo reage, lançando alguns jabs super rápidos que o velho consegue desviar. Eren o elogia por se mover muito mais rápido do que antes, mas ele diz que é tudo graças ao seu treinamento. E quando o vovô Splinter tenta finalizá-lo com chutes de Kung Fu, Fett desvia rapidamente, fazendo Gula reconhecer suas habilidades aprimoradas. Após o treinamento, Eren lhe diz que farão um treinamento de combate real no dia seguinte, enquanto entra em casa. Mas Fett de repente percebe que há um monstro por perto. Enquanto tenta descobrir seu próximo passo, ele ouve Eren surtando e corre para ver o que houve, apenas para ver que Mine adormeceu depois de passar o rodo em toda a comida da casa dele. Ele imediatamente se desculpa, mas Eren lhe diz para não se preocupar enquanto sai para pedir comida aos aldeões. Naquela noite, Fett vê uma foto na parede onde Eren está ao lado de sua esposa e filho, e Gula aponta que o filho dele se parece muito com Fett. Na manhã seguinte, Eren entrega uma espada a Fett e pede para ele aparar seu ataque, e isso o deixa preocupado, claro. Mas o velho mestre diz que ele vai conseguir já que está treinando com ele. Quando Eren o ataca, Fett usa cálculos precisos da física por trás do golpe para apará-lo com sucesso, e o velho o parabeniza por finalmente aprender a controlar seus atributos. Durante o jantar naquela noite, Fett diz a Eren que partirá cedo na manhã seguinte e o agradece por tudo, mas Minnie está ocupada demais entupindo a cara de comida para prestar seus respeitos. Eren então lhes diz que Hausen costumava ser seu castelo 15 anos atrás, até que sua família e seu povo foram massacrados por um Lord Lich chamado Gênese da Morte, que agora governa o castelo. Ao ouvir isso, a habilidade de Gula de Fett começa a ficar doida, então ele sai para esfriar a cabeça. No entanto, Eren percebe que o herói sombrio planeja invadir o castelo e oferece-se para acompanhá-lo para que ele possa finalmente deixar seu passado para trás. Minnie se junta a eles e oferece para proteger o vilarejo na ausência deles por 50 moedas de ouro. Quando eles entram no castelo, alguns cavaleiros mortos-vivos os cercam, mas eles destroem os monstros imediatamente e entram na sala de estar, onde Eren vê sua família viva. Fett imediatamente percebe que é uma ilusão, mas Eren tenta se reunir com seu filho, Luke, que de repente o ataca. Enquanto ele luta contra o filho, Gula diz a Fett que ele não pode cancelar a ilusão porque isso tiraria dos fantasmas uma viagem pacífica para a vida após a morte. Então ele corre para encontrar o Lord Lich. Quando ele encontra o Lord Lich, Fett luta para lidar com os zumbis mortos-vivos ao redor. Mas Eren de repente chega, e eles combinam sua luz sagrada para liberar um ataque purificador que destrói o Lich. Depois Eren se despede de sua esposa e filho, enquanto eles ascendem a vida após a morte, enquanto Fett absorve os poderes do Lich. Quando eles retornam ao vilarejo, Eren identifica Mine como uma guerreira que salvou sua cidade 50 anos atrás. E ela revela que é um fantasma que não pode morrer, uma verdadeira imortal.
Logo depois, Fate conta a Auron sobre sua condição de gula, e o velho lhe diz para voltar quando terminar sua missão, porque ele tem algo importante para lhe contar. Em outro lugar, os outros cavaleiros valentões, Rafael e Memel, estão admirando uma pedra filosofal, que encontraram quando um mordomo chega e lhes diz que Rato foi morto por um cadáver. Enquanto viajam de carruagem, Fate mais uma vez reclama dos hábitos alimentares de Mine, perguntando se ela é a verdadeira portadora da gula, por devorar todos os suprimentos que Eren lhes deu, como se fosse um rodízio de fast food sem parar. No entanto, ela o acalma realizando suas fantasias meio vergonhosas, enquanto o alimenta com um pedaço de comida, antes de acariciar sua cabeça e descansar em seu colo. Enquanto ele se pergunta por que ela está cochilando nele, ela explica que o chão é muito duro para ela dormir, e ele tenta reclamar, mas percebe que ela já está dormindo. Enquanto a observa, ele nota que ela parece doce e inocente como uma princesa da Disney, o que o faz sorrir, mas então ele se lembra dela dizendo que é um fantasma imortal com uma missão importante. Quando ele pergunta a Gula contra o que ela está lutando, a espada falante dá uma resposta vaga, dizendo que ele terá uma ideia se continuarem viajando juntos, mas também o avisando para não cavar muito fundo. Atrás deles, a brigada de Roxy está reunida, e quando Miria pergunta quando chegarão a Galha, ela informa que já deveriam estar se aproximando da fronteira, a qualquer momento. Quando chegam a Halsen, Roxy conta a Miria como Eren costumava ser o senhor do castelo, e quando ela pergunta quem é o senhor atual, Roxy diz que uma besta coroada, um lorde, assumiu o controle. Enquanto olham ao redor do castelo, notam que ele foi liberado recentemente, já que não sentem monstros por perto, e Eren chega para recebê-los. Mudin imediatamente se ajoelha para cumprimentá-lo, reconhecendo-o como um mestre espadachim conhecido como a Lâmina da Luz. E Roxy tenta lhe dizer seu objetivo, mas ele a interrompe, informando que é um velho amigo de seus pais, Mason e Aisha. Ele então revela que eles pediram para ele dar o nome dela no dia em que ela nasceu, e isso a choca porque seus pais nunca mencionaram isso antes. Mas Mugen lhe diz que é uma honra ser nomeada por um herói. Eren explica que a razão pela qual ele se aposentou é que ele não tem mais motivos para lutar, e quando ela menciona que ele derrotou o Lord Lich, ele lhe diz que teve a ajuda de um jovem. Ao ouvir isso, Mugen diz que o jovem deve ser tão habilidoso quanto Zoro para lutar ao lado dele, e Roxy pergunta o nome dele porque precisa relatar à capital como o Lord Lich foi expulso de Halsen. No entanto, Eren diz que não pode contar a ela porque prometeu a Fate que manteria sua identidade em segredo, então ela se vira para continuar sua jornada, um pouco frustrada. Quando ele pergunta se foi a Valorix que a enviou em uma missão para Galha, ela o informa que foi ela quem se voluntariou, mas ele diz que ela foi manipulada a fazer isso porque a família dela, assim como a dele, foi rotulada como aspirantes a super-heróis chatos. Quando ela fala sobre o pai, ele oferece para treiná-la e ela aceita alegremente. Enquanto os membros de seu esquadrão ajudam a reconstruir os danos ao castelo dele, Roxy troca golpes de espada com ele e ele fica impressionado com suas habilidades e determinação. No entanto, ela diz que se tornará tão forte quanto Erza Scarlet para proteger a todos e o ataca mais uma vez. Enquanto isso, Fate e Mine chegam a um conjunto de ruínas, e Mine revela que nasceu ali. Isso confunde Fate porque ele pensou que Galha havia colapsado 4.000 anos atrás, mas ela o leva a outra parte da cidade caída, onde ele vê um casulo escuro. Quando ele pergunta a Gula o que é, ele revela que é uma arma biológica que o exército de Galha testou nos velhos tempos, chamada Quimera, mas todas deveriam ter sido desativadas segundo os registros. Minnie então lhe diz que é hora de ele retribuir, lutando contra a Quimera com ela. E quando ele a escaneia, vê que se chama Hanyu, mas recebe uma mensagem de erro em vez de suas habilidades. Gula explica que é muito instável para ler porque é uma coleção de monstros diferentes misturados. Mas Fate sorri, impressionado com o resto de seus atributos, que são altíssimos. Minnie diz que eles certamente podem vencer o monstro porque ainda está em estado larval, e quando Fate pergunta o que ele pode fazer, ela lhe diz para usar a parte devoradora de almas do poder da Gula para destruí-lo, já que ataques físicos não podem acabar com ele, de jeito nenhum. Ela então rasga o casulo e um monstro do tamanho de um Godzilla aparece. Fate percebe que uma garota está dentro do peito do monstro, e quando ele olha de perto, vê que ela tem os mesmos olhos vermelhos que ele, o que o assusta bastante. Vendo isso, Minnie lhe diz que o monstro está apenas tentando intimidá-lo, e Gula o avisa para não olhar diretamente para ela, senão ele ficará paralisado. Quando ele pergunta quem é a garota, Minnie revela que ela é o núcleo da Quimera, antes de pedir para ele acabar com ela. No entanto, Fate se recusa porque fazer isso seria sentenciá-la a um tormento eterno. Mas Minnie lhe diz para não se deixar enganar por seus atributos avantajados, porque ela é um monstro disfarçado que guarda a chave para derrotar a Quimera. Nesse momento, a Quimera lança um ataque poderoso que destrói a terra ao redor, fazendo a lava correr em perseguição à equipe. E Gula informa a Fate que ele não pode destruí-la com a foice, já que é um ataque físico. No entanto, Mine balança seu machado com tanta força que estilhaça a maré de larvas e até derrama um pouco no monstro. Em seguida, ela corta o braço da Quimera e Fate usa uma flecha de petrificação para congelar as pernas do monstro. Mas ele se regenera de ambos os ataques e Gula explica que uma Quimera é uma arma capaz de atacar sem parar, sem suporte. Enquanto Mine continua lutando contra o Robocop bombado, Gula explica que seu machado, Preguiça, fica mais pesado a cada golpe.
Mas a desvantagem é que isso diminui sua agilidade no processo. De repente, a Quimera cria asas, e quando Mine diz a Fate para ficar atrás dela, ele percebe que é um farsante que está sempre sendo protegido por mulheres. Que vergonha. Ele então lhe diz que está prestes a entrar em seu estado de inanição, então ela o avisa para não exagerar para que a gula não tome conta de seu corpo. Depois de se fortalecer, ele dispara uma flecha especial que petrifica o monstro inteiro, e isso cria uma abertura para Mine destruir o corpo da Quimera. Quando a Quimera cria uma barreira ao seu redor, Fat a estilhaça com sua foice, mas antes que ele possa dar o golpe final, a besta voa para longe. No entanto, Mine o lança com seu machado, permitindo que ele alcance o monstro e destrua o núcleo com um movimento poderoso. Enquanto a Quimera morre, ele vê um flashback do passado triste da garota, que revela que ela é uma amiga próxima de Mine. Logo depois, ele diz a Mine para matá-lo se ele perder o controle de si mesmo. Então ela o abraça, prometendo que fará isso, se for preciso. Depois de se separar de Mine, Fate chega à Babilônia, onde Gula revela que ele é imortal, porque as armas do pecado mortal não podem ser destruídas. Enquanto ele patrulha a cidade, vê as pessoas elogiando Roxy, mas então sente a presença de uma garota misteriosa que planeja destruir Roxy, por algum motivo. Na manhã seguinte, uma variedade de guerreiros se reúne em Babilônia, incluindo mercenários e ex-cavaleiros sagrados que guardam rancor contra o conjunto atual de cavaleiros. Gula explica que suas transgressões foram perdoadas porque a cidade precisa da ajuda deles contra monstros, e isso faz Fate perceber que é o lugar perfeito para ele, um verdadeiro paraíso. Em algum lugar da cidade, Roxy encontra um cavaleiro chamado Alastor, e ela o agradece por manter Babilônia em ordem na ausência de seu pai. No entanto, ele se desculpa por não ter conseguido salvar Sam Mason, apesar de servir ao seu lado. Mas ela lhe diz para levantar a cabeça porque ela está lá para seguir os passos de seu pai e defender o povo de Galia da incursão de monstros. Enquanto eles apertam as mãos, Myriad fica com medo de que as cantadas fortes de Alastair arrastem Roxy para o quarto dele. Então ela se move para salvá-la, mas Mugen a puxa de volta e a lembra que ela poderia ser decapitada por se meter com um cavaleiro sagrado. Enquanto Fate caminha pela cidade, ele lamenta que os preços de comida e hospedagem naquela cidade são ridiculamente altos. Mas Gula chama sua atenção para uma bainha bonita em uma loja. O mercador chega e de repente inspeciona sua capa, apontando que as marcas nela foram causadas por algo mais quente que bolas de fogo. Vendo que o mercador tem um olho afiado para detalhes, Gula diz a Fate que eles definitivamente têm que comprar a bainha dele, então ele pergunta o preço. No entanto, o mercador diz que é apenas um modelo de exibição e oferece para fazer um que se adapte à sua espada. Enquanto o mercador inspeciona a espada, ele fica chocado com o quão única ela é, e ele pede 500 moedas de ouro para fazer uma bainha que possa caber Gula. Ao ouvir isso, o herói pão duro surta e sai correndo da loja mais rápido que o Usain Bolt para outra parte da cidade, onde ele explica a Gula que eles precisam pagar as despesas diárias antes de ir atrás de luxos. Nesse momento, alguns guerreiros chegam e pedem para ele se juntar a eles, explicando que ele pode construir sua reputação trabalhando como soldado voluntário na capital. No entanto, ele lhes diz que não está procurando trabalhar com ninguém, então eles tiram sarro do seu cosplay de Kirito de Camelô antes de partir para a missão. Depois que eles partem, Gula explica que ele só está sendo incomodado por causa de sua aparência, então Fate decide caçar um monte de feras para ganhar dinheiro e finalmente fazer uma transformação. Logo depois, ele chega num local nos arredores de Galia e Fate nota um mau cheiro na área. Então Gula explica que há carcaças de monstros por toda parte. Enquanto ele avança, o cheiro de repente fica mais intenso, e Gula revela que é causado por esporos, que são levemente tóxicos, mas perigosos de inalar, porque muitas respirações profundas poderiam fazer o musgo crescer em seus pulmões, o que não seria nada bom. Gula então lhe diz para não surtar, já que é assim que Galia normalmente é, e o alerta que uma pequena debandada está a caminho. Enquanto ele antecipa o ataque, Gula lhe diz que orcs são um tipo de monstro espalhado por toda a Galia, que estão armados com armas simples, e outros 50 deles estão marchando em sua direção. Como são criaturas inteligentes, Gula presume que estão planejando um ataque coordenado, então ele diz a Fate para abordar a luta como se estivesse lutando contra humanos. Ao ouvir isso, Fate saca sua espada, afirmando que é a chance perfeita para mostrar os frutos de seu treinamento com Eren antes de avançar contra eles com tudo. No entanto, ele para quando vê outros guerreiros avançando contra os orcs, e isso faz Gula gritar com ele, lembrando-o de que ele precisa matá-los sozinho para poder pagar a transformação. Enquanto os guerreiros destroem os orcs um após o outro, Fate percebe que uma segunda frota de orcs está marchando em direção a eles, visando um ataque de pinça, para cercá-los de vez. Então Fate avança como um raio para enfrentá-los. Os orcs tentam pará-lo com flechas flamejantes, mas Fate transforma Gula em seu novo modo de escudo para bloquear o ataque. Gula então explica que este escudo mágico de próximo nível é mais incrível que o escudo de Vibranium do Capitão América, pois bloqueia completamente ataques físicos e mágicos, sem deixar passar nada. Mas Fate lhe diz para parar de se gabar, já que estão no meio de uma luta. Enquanto ele tenta pensar em um plano de ataque, Gula lhe diz para avançar para que ele possa mostrar por que o escudo é tão enorme. Ele então avança e bloqueia todos os ataques dos orcs antes de abrir caminho através deles, com força total. Enquanto ele continua a detonar todos os monstros feios à sua frente, Gula explica que ele está usando uma habilidade especial chamada Investida de Escudo, que exige bastante força para ser executada. Mas como Fate agora é tão forte quanto o Hulk, ele lhe diz para continuar avançando, sem medo.
Depois de destruir todos os orcs na área, Fate percebe que sua habilidade de Gula não está agindo, mesmo tendo acabado de passar por um monte de monstros, e tem sido assim desde que ele derrotou Hanyo. Quando ele retorna à guilda com os equipamentos dos orcs, os guerreiros ficam chocados que um único homem esteja carregando o equivalente a 2 companhias de equipamentos de orcs, é inacreditável. Ele entrega os itens à recepcionista para confirmar o número, mas então um guerreiro o confronta e o acusa de roubar o saque deles. Quando ele tenta pegar as orelhas de orc, Fate agarra sua mão e lhe diz para se afastar, mas ele continua falando besteira, sem parar. Então Fate quebra o braço dele, fazendo seus parceiros o atacarem. Fate detona todos eles facilmente, e quando um deles tenta emboscá-lo, ele contra-ataca chutando as bolinhas dele com força. Enquanto ele coleta as moedas de ouro da recepcionista, Roxy de repente chega e o confronta por causar um alvoroço. Depois que ele explica que foi autodefesa, ela o informa que é responsável por manter a ordem em Babilônia, mas escolhe não puni-lo. Quando ela menciona que sua roupa é distrativa, o cara fica tão envergonhado que sai correndo. Enquanto ele caminha pela rua, o mercador de antes chega e se apresenta como Jade. Dentro de sua oficina, ele diz a Fate que quer que ele anuncie seus produtos porque ele parece o guerreiro certo para o trabalho, e Fate imediatamente concorda em trabalhar com ele. Ele então tira todos os trapos que estava usando e veste um equipamento novo e incrível. Mais tarde naquela noite, o estômago de Fate começa a roncar, então ele vai a uma lanchonete onde ele vê todos os rapazes babando por uma gata de cabelo azul, que é um arraso. Ela então se aproxima dele e o chama pelo nome, fazendo-o surtar, antes de se apresentar como a herdeira da luxúria. Logo depois, eles se encontram em particular, e ela explica que sua habilidade faz com que qualquer um que olhe em seus olhos se apaixone profundamente por ela. Ela então revela que não se dá muito bem com a Minnie, pois os melões dela são bem maiores que os seus, antes de avisá-lo que há um monte de outras quimeras em Galia. Ela ainda revela ser a guardiã do reino, que precisa destruir Roxy e Galia, e o Fate começa a dar tilt. Ela então explica que a morte dela criará um ser no nível do Goku. No entanto, Fate insiste que a Roxy não deve morrer e se afasta para impedir os planos da Ares. Na manhã seguinte, Alistair informa a Roxy que perdeu contato com um esquadrão que enviou a Galia. E quando ela pergunta para onde o esquadrão foi, ele diz que é para a Grande Ravina. Ao ouvir isso, Roxy diz à sua equipe que eles precisam partir para Galia imediatamente. Enquanto isso, Jade diz a Fate que precisa de um cristal mágico para fazer a bainha ideal para sua espada, mas tem sido difícil conseguir um ultimamente. Quando Fight pergunta sobre os carregamentos, Jade diz que não sabe os detalhes, pois é o exército real que supervisiona o suprimento de cristal mágico, e Greed sugere que eles mesmos vão pegar. Fate pergunta a Jade onde pode encontrar o cristal mágico, e ele diz que há alguns em Galia, então ele promete que vai conseguir para ele. Jade então mostra a ele um mapa que seu mestre usou na juventude para procurar o One Piece, e Fate percebe que o local com objetos de valor no mapa fica perto da Grande Ravina. Logo depois, Fate está enfrentando alguns orcs e ele ativa seu golpe de escudo mais uma vez, permitindo-lhe bloquear todas as flechas de fogo antes de esmagá-los como uma bola de boliche. Enquanto isso, Roxy e sua turma chegam a um local onde a bússola deles de repente começa a pirar, então Alastair os informa que bússolas não funcionam ali. Quando Miria pergunta como encontrarão o caminho para a Grande Ravina, Mugen sugere navegar pela posição da lua e das estrelas, mas Roxy diz que elas não podem ser vistas por causa das nuvens vermelhas. Ela então revela que o layout geral de Galia pode ser julgado pela densidade da população de orcs, já que as maiores colônias de orcs ficam mais ao sul. Mugen pergunta se o plano é seguir os orcs até a Grande Ravina, mas Roxy o informa que há outros monstros no caminho também, incluindo bestas coroadas, e isso significa que eles precisam ter cuidado. Chegou o subsídio de férias e pela primeira vez não foi todo no iPhone novo. Porque entretanto, aproveitei o saldo de verão da Sophie. Troquei o meu telemóvel antigo por um iPhone recondicionado, poupei dinheiro e fiz um upgrade daqueles. Mais tarde naquela noite, o herói sombrio está em um penhasco, e Greed diz a ele para descansar direito antes que a batalha comece, ele fecha os olhos para dormir. E assim ele fecha os olhos para dormir. Ele de repente acorda em uma dimensão onde vê Hanyu, e ela tenta falar com ele, mas as interrupções de ruído o impedem de ouvi-la. Ele então percebe que o chão ao redor dele está inundado de sangue e cheio de cadáveres de monstros, e algumas das pessoas que ele matou o arrastam para o Oceano Sangrento. Quando ele acorda desse pesadelo, Greed diz a ele que há várias bestas coroadas na área, então ele salta para enfrentá-las. Após ativar sua habilidade de visão noturna, ele vê que um bando de salamandras está marchando em sua direção, e Greed pede para ele mudar para a forma de arco para que possa usar um ataque de petrificação nelas. Quando ele ataca uma das salamandras, percebe que algo está estranho com o bando, pois seu ataque não as assustou, e Greed sugere que algo as está controlando. Fight então transforma sua arma de volta para a forma de espada e as persegue.
Enquanto isso, um bando de salamandras ataca o grupo de Roxy e os sobrecarrega com explosões de chamas. Miria tenta revidar com sua espada de fogo, mas seu ataque não causa dano nenhum e a salamandra a derruba no chão. Enquanto Roxy verifica como ela está, uma salamandra tenta se banquetear com eles, mas Fate chega bem a tempo de destruí-la. Nesse momento, um bando inteiro de salamandras começa a marchar em direção a eles. Então Fate usa sua habilidade de lâmina afiada para destruí-las uma após a outra. Após a batalha, Roxy o agradece por salvar seu esquadrão e apresenta sua equipe a ele. Eles então percebem que todas as 4 salamandras têm os mesmos emblemas na cabeça. E embora as salamandras não costumem trabalhar juntas, aquelas estavam todas mirando na Roxy. Roxy diz que é uma coincidência, mas Alastair diz que eles precisam ter cuidado, pois as coisas têm sido perigosas desde que o dragão divino deixou seu covil. Quando chegam à Grande Ravina, o grupo decide se separar dele, e Roxy estende o braço para apertar a mão dele, mas ele hesita por causa de sua habilidade de telepatia. Na manhã seguinte, Fate chega a um local onde percebe que o ar está limpo devido aos efeitos de uma batalha. Enquanto explora a área, ele encontra alguns cadáveres petrificados, o que o faz perceber que está em um cemitério de monstros. Enquanto procura pelos cristais mágicos, ele vê Ares andando à frente, mas ela desaparece antes que ele possa segui-la. Ele então percebe uma quimera, que estranhamente não está se movendo, e Grid explica que é apenas um protótipo, já que não tem um núcleo. Quando encontram outros buracos do tamanho de quimeras no penhasco, eles percebem que 3 outras quimeras despertaram graças a Ares. Nesse momento, eles ouvem um barulho alto no leste, e Fate se lembra que é a direção da Roxy, então ele corre para salvá-la. Enquanto isso, uma quimera ataca Roxy, e Miria tenta defendê-la, mas a atinge e joga o resto da equipe no chão, deixando Roxy em uma posição vulnerável. Antes que a besta possa atacá-la, Fate a para com flechadas, e Roxy conta a ele como sua turma foi muito ferida pelo monstro. Ele então a informa que a fraqueza da quimera é o núcleo em seu peito, e eles avançam como um verdadeiro casal poderoso para acabar com ela. Após bloquear o ataque da quimera, Fate corta sua perna, criando uma oportunidade para Roxy destruir o núcleo usando um golpe de espada. Quando uma segunda quimera ataca, Miria absorve as chamas com sua espada até que o casal poderoso retorne e destrua outras 2 quimeras usando ataques combinados. Enquanto avançam para enfrentar a última quimera, o chão de repente se abre, fazendo-os caírem fundo em uma tumba. Quando eles acordam, Fate conta a ela a história completa sobre as quimeras, e quando ela pergunta quem lhe contou, ele diz que é um sobrevivente de Galeon. Ela diz que ouviu rumores de como ele mandou Rudolph voando por uma parede e o identifica como seu companheiro. Depois de tirar um sarro dele um pouco, ela conta a ele como se pergunta se fez Fate feliz, e Fate lhe dá uma palavra de incentivo antes que sua habilidade de gula de repente se ative. Ele corre para outra parte da tumba onde vê a quimera e aniquila completamente seu núcleo. Depois ele encontra o mesmo emblema na quimera e percebe que ela está sendo controlada pela Ares. Quando Roxy retorna, eles encontram alguns cristais mágicos e voltam para a superfície, onde ela se reúne com seu esquadrão. Em outro lugar, um Edgelord usando uma versão branca da máscara de Fate vagueia à frente. Quando eles retornam a Babylon, Roxy desafia Fate para um duelo, fazendo-o se perguntar se ele fez alguma coisa. Miria então aparece com um relatório onde consta que ele tem 56 incidentes de violência com outros guerreiros, 20 casos de destruição de propriedade e 100 casos de causar problemas, tudo isso em um mês após o retorno deles da Grande Ravina. Mas ele afirma que a maioria foi em legítima defesa. No entanto, Roxy diz que não pode ignorar atos violentos e pede para ele se juntar ao exército para que os guerreiros arruaceiros fiquem mais relutantes em causar problemas para ele. Fate educadamente recusa, afirmando que não é muito de seguir ordens. Então Roxy diz a ele para passar um tempo em uma cela para refletir sobre suas ações. Ele recusa mais uma vez e assume uma postura com sua espada ainda embainhada, o que surpreende Roxy. Ela teme que ela quebre, mas ele diz que é especialmente feita, e eles começam um duelo. Enquanto chocam espadas, Fate percebe que não consegue dominar Roxy, mesmo tendo uma vantagem em atributos. E quando ela começa a sobrecarregá-lo com ataques, ele percebe que ela está mostrando os frutos de seus anos de treinamento. Quando ela percebe que ele está ocupado pensando durante a batalha, ela desfere um golpe rápido que racha sua máscara e ameaça expô-lo se ele não levar a luta a sério. Ela então desfere um golpe super rápido que ele mal consegue desviar e diz a ele para ir com tudo. Então ele muda sua espada com aura sagrada, o que faz todos perceberem que ele tem uma habilidade de espada sagrada. Quando Roxy pergunta como ele tem uma sem ter uma espada sagrada, ele diz que sua bainha é capaz de melhorar técnicas de espada sagrada, pois foi feita do cristal mágico que ele coletou na Grande Ravina. Ela então pergunta se ele é um ex-cavaleiro sagrado, mas ele diz que é o Batman, e avança contra ela com um ataque de bainha energizado, o que faz Miria temer que sua gloriosa rainha esteja prestes a perder. Quando ele afasta Roxy, ele vê o colar especial que ela está usando, e fica paralisado em choque ao perceber que é feito da gema que ele a presenteou há algum tempo. Roxy aproveita a distração dele derrubando sua espada, e ele admite que perdeu. Quando ela pergunta por que ele de repente aliviou, ele se recusa a contar a ela e tenta sair. Mas ela o impede perguntando se ele recebeu aulas da Eren.
Enquanto ele olha em choque, ela explica que reconheceu o estilo de luta porque também teve aulas do velho mestre e tenta tê-lo ao seu lado, mas ele fria e secamente a rejeita. Enquanto se afasta, ele percebe que Roxy ainda está tentando cuidar dele, apesar de todo o perigo para a vida dela. Mas Mugen o encontra para falar sobre como monstros estão sendo usados como cadáveres de quimeras. Quando Fat pergunta como ele sabe, ele explica que sua família estudou tecnologia de galeões perdidos por gerações, e seu falecido pai e sua filha atual compartilham a mesma profissão de um estudioso talentoso. Fat então sugere encontrar sua filha para analisar uma quimera, já que é um dispositivo de galeão, mas Mugen entende errado e tenta arrancar as joias da família dele por tentar rachar sua amada reina. No laboratório, Lei percebe que algo estranho está acontecendo com Rafael, e ela se pergunta se a morte de Raiden o enlouqueceu. Então sua assistente diz a ela que ele agora se trancou no quarto estudando a Pedra Filosofal. Isso a surpreende, então ela faz algumas pesquisas usando alguns livros e descobre que a Pedra Filosofal pode curar qualquer ferida e conceder grande poder ao portador, mas em troca ela domina a mente e o corpo do dono. Enquanto isso, Fate está deitado na cama e se lembra da mente dizendo a ele para focar no domínio de I, que é o nível de poder em que o dragão divino está, já que ele não seria capaz de lutar contra ele em um nível de poder abaixo disso. Enquanto ele se pergunta como ficar forte, o alarme de repente começa a tocar, e Alastair informa a Roxy que uma debandada massiva de monstros está chegando. Ao ouvir isso, ela organiza seu exército em preparação para um contra-ataque. Enquanto isso, Fate está nas muralhas da cidade, onde tem uma visão panorâmica da Marcha da Morte que se aproxima, e então avista o exército real liderado por Roxy se movendo em direção a eles. Quando Grid pergunta se ele vai bancar o herói de novo, ele diz que Roxy deve ser capaz de lidar com isso sozinha, mas entra em um estado de semifome para poder intervir se as coisas ficarem difíceis. Grid então o informa de algo se aproximando do leste, e quando ele olha mais de perto, percebe que um monstro está nadando pelo chão para chegar até eles. Ele então transforma sua arma em sua forma de arco e dispara uma flecha super carregada no chão. Quando o monstro salta, ele percebe que tem o mesmo emblema que os outros e usa sua habilidade de identidade, que revela que o monstro tem atributos mais altos que uma besta com cauda. Ele muda para o modo escudo para bloquear seus ataques ácidos e então transforma sua arma de volta em um arco antes de atacá-lo novamente. No entanto, o monstro evita seus ataques e escapa para o chão novamente. Enquanto o persegue, ele dispara um novo e poderoso ataque usando seu modo de besta, mas o monstro de gosma aguenta o golpe, fazendo-o se perguntar como ele sobreviveu. Nesse momento, o outro homem mascarado aparece, e quando Fate tenta confrontá-lo, Grid o informa que a espada-arma que ele está segurando é a arma da inveja. No entanto, um enxame de monstros de gosma bloqueia seu caminho, fazendo-o perceber que a habilidade do maluco mascarado pode amplificar os poderes dos monstros. Quando o monstro ataca Fate mais uma vez, ele finalmente o derrota e enfrenta o homem mascarado, pensando que é a Ares. No entanto, o homem bloqueia seus ataques, e Grid o informa que o homem está no domínio de E. Enquanto o homem mascarado o domina, Fate entra em seu modo de fome total, o que o coloca no nível do domínio E. Usando esse impulso, ele supera os ataques do homem mascarado e corta sua máscara, apenas para descobrir que é Alastair. Alastair então toca uma flauta que invoca o dragão divino e Fate percebe que ele está indo em direção a Roxy, então ele corre para impedi-lo. Quando o dragão ataca a equipe de Roxy, Fate chega bem a tempo de bloquear sua explosão com seu escudo, mas o impacto estilhaça sua máscara, revelando seu rosto para Roxy. Ela chama o nome dele para confirmar se é realmente ele, então ele se vira e a cumprimenta. Quando ela percebe seus olhos vermelhos, ela de repente congela de medo, mas ele transforma sua arma de volta em uma espada antes de dizer a ela para sair da área, já que o dragão logo despertaria novamente. Ele então pede desculpas por ter mentido para ela todo esse tempo e a agradece por tudo que ela fez por ele antes de voltar para a batalha. Enquanto ele corre, ela tenta chamá-lo, mas ele a ignora e alcança o dragão, que agora tem Alastair em cima dele como se fosse seu Pokémon. Quando ele tenta provocar Fate, o herói sombrio ativa um ataque de espada sagrada super poderoso chamado Grande Cruz Retornável, que prende o dragão no lugar. Alastair começa a atacá-lo repetidamente, mas ele desvia dos ataques e choca lâminas com ele. Ele elogia Fate por imobilizar o dragão usando uma habilidade que ele nunca viu antes, e então o afasta para criar distância. Enquanto os dois Edgelords se chocam repetidamente, Fate percebe que está sendo dominado porque seus atributos caíram por usar sua arte secreta. Mas Alastair diz que há 3 razões pelas quais ele perderá a luta. A primeira é que ele está exaurido depois de forçar sua entrada no domínio de I. A segunda é que ele está dedicando uma parte de sua força para manter a arte que está segurando o dragão. E a terceira é que Alastair ainda nem ficou sério. Enquanto Alastair começa a superá-lo, Grid o avisa para ficar perto para que Alastair não tenha espaço. Mas Alastair percebe, através de seus ataques desesperados, que ir longe demais o tornará incapaz de manter o feitiço de ligação do dragão. Quando ele ataca Alastair, o canalha loiro desvia e arranca um dos braços de Fate, fazendo-o gritar de dor. Ele então avança para acabar com ele com um tiro na cabeça, mas Fate de repente o esfaqueia por trás, e ele percebe que o Bro estava usando magia de ilusão para enganá-lo.
Quando ele pergunta a Fate como ele conseguiu, ele diz que sabia que ele baixaria a guarda assim que estivesse confiante em sua vitória, e que estava disposto a sacrificar seu braço por essa aposta. Ele então dá ao Bro o tratamento Gojo, dividindo-o ao meio. Mas imediatamente depois, ele acorda em uma dimensão de sonho, onde vê a garota que estava no núcleo de Hanyu. Ela se apresenta como Luna, e o agradece por tê-la matado antes de pedir desculpas por não poder fazer muito mais por ele. Enquanto ele se pergunta o que ela quer dizer, o chão de repente começa a rachar, revelando as almas famintas dos mortos-vivos chamando por ele do outro lado. E é aí que ele percebe que ela é quem fez sua habilidade de Gula se acalmar por um tempo. Ela o avisa que ele perderia o controle se consumisse o dragão. E bem quando ele está prestes a cair no mundo dos cadáveres, Greed aparece em forma humana e o salva. Greed diz a ele para sair correndo daquela dimensão, mas ele para por um segundo, e diz a Luna que tem que matar o dragão divino porque não pode deixá-lo vagar livremente sem seu mestre. Quando ele retorna ao mundo real, o dragão estilhaça as amarras sagradas, e Greed tenta bolar um plano, já que um de seus braços foi cortado, mas o tonto o joga em direção ao dragão como um dardo. O dragão tenta retaliar com um ataque de sopro, mas Fate acessa seu Mayweather interior enquanto contra-ataca com um uppercut, que envia a espada de volta para seus braços. Quando ele usa sua habilidade de identidade no dragão, ele percebe que tem uma ligeira vantagem em termos de atributos, mas Greed diz a ele para não confiar nos números, já que o domínio de E é um mundo de força desumana. Fate então arranca as asas do dragão, fazendo-o cair no chão, e ele tenta explodi-lo para o além. Mas Fate usa uma combinação de uma habilidade de espada e uma habilidade de fortalecimento para superar a explosão e dividir o dragão ao meio. Quando sua habilidade de Gula se ativa, seu corpo começa a tremer, mas ele tenta desesperadamente se agarrar ao pouco de controle que tem, porque sabe que se tornaria mais perigoso que o dragão se enlouquecesse. Ele então pega sua espada, e apesar de todos os avisos de Greed, ele reinicia seus atributos transformando-o em sua nova forma de lança. Essa desvantagem o agrada porque significa que o dano será reduzido se ele enlouquecer, e Greed percebe que a habilidade está consumindo Fate também. Enquanto Fate jaz indefeso no chão, Mine chega, e ele implora para ela acabar com a vida dele. Ela concorda e está preparada para decapitá-lo com seu machado, mas Roxy de repente chega e o salva. Enquanto ela o questiona, ele tenta desviar o olhar para que ela não o visse em seu estado de fúria, mas ela começa a chorar enquanto diz a ele que nunca o odiaria porque, não importa qual poder o domine, ele sempre seria o Fate que ela conhece. Ela então pede para ele não acabar com a vida dele, e ele percebe que a habilidade de Gula de repente parou de se enfurecer dentro dele. Quando ela o convida a retornar a Babylon com ela, ele pega a mão dela e percebe que seu sonho nunca foi salvar Roxy, mas que ela o salvasse, assim como fez antes. Ele então cai no colo dela, e enquanto ela o acaricia, Luna diz a ele que ele finalmente encontrou o apoio de que precisa. Algum tempo depois, Fate acorda em um quarto e ele percebe que seu braço ferido foi costurado. Nesse momento, Ares chega com Mine e entrega-lhe Greed, antes de informá-lo que Alastair estava apenas sendo controlado por sua espada-arma, Inveja. Ares então pede para ele se juntar a eles em uma missão especial, que envolve todos os pecados capitais, e ele concorda em se juntar a eles, já que está determinado a descobrir por que nasceu com a habilidade de Gula. Quando Roxy visita o quarto de Fate, ela vê um bilhete de despedida onde ele conta a ela sobre sua habilidade de Gula e promete retornar a ela.